E desse mundo de startup, vocês perguntaram isso assim, o que você não aguenta mais ouvir? Demora horas para falar, mas eu não aguento mais ouvir de valuation, como se essa discussão fizesse algum sentido, não faz sentido. Valuation começa a existir a partir de uma série B, numa startup, que ela já tem alguma coisa, né? Mesmo considerando todo o potencial futuro e tal, ela nunca concretizou esse potencial de forma recorrente para que a gente consiga falar quanto vale. Mas o mercado de investimento é começando a amadurecer isso também, os empreendedores vão ter que se acostumar. A outra coisa que eu não aguento mais ouvir falar é que eu não tenho concorrente, é mentira. Todo mercado que você abre, você destrói o outro, o dinheiro ele circula, aquele cara vai gastar o dinheiro dele. Com quem? Sim, o dinheiro vai ter que sair. Vai. O dinheiro não brotou. Exato. Se vai para aquela empresa, não vai. Exato. É por isso que chama líquido, porque ele flui de um lado para o outro, mas ele flui. Então não tem como não enxergar isso. E outra, ponto central. De maior parte das startups que eu conheço é que, e me decepciona quando eu descubro que é isso, é que o cara prefere resolver um problema que ele percebe. Então isso é normal, eu resolvo um problema que eu percebo. Eu preciso ter vivência no mercado para perceber problemas mais profundos de um mercado. Só que um cara que quer empreender por causa do hype ou porque ele resolve empreender da cabeça dele que ele vai empreender, ele não vai empreender em algum lugar. Ele resolve empreender resolvendo um problema que ele enxerga. Geralmente, vamos lá, classe média, alta, um cara jovem e tudo mais, o que ele resolve? Balada, pedir comida, Uber. First world problems. Tô com um problema de comprar um carro, fazer uma startup. Pô, ninguém faz isso. E outra coisa que vem na sequência. Que você é tipo um Uber? Mas diferente. Então, eu sou madinha de Uber. Eu sou bem mais o Uber se for por esse caminho. Essas características, você comentou, às vezes o empreendedor vem, você vê que ele está tentando achar assim, um problema, às vezes que não é tão crítico, e você já percebe que, de repente a pessoa está indo no lugar errado. Que outras coisas você vê, seja na primeira conversa ou nas primeiras conversas, você sente que aquele empreendedor, aquela empreendedora está com uma raiz fraca, digamos assim, está para empreender, assim, você já está indo para um lugar para um mundo meio errado. Legal. Tem alguns pontos que eu olho e que me parece ser um padrão. Enquanto eu estava estudando Corporate Venture, foi a primeira vez que eu entrei no mercado de Venture Capital com mais força, eu conversei com muita gente, tive uma oportunidade muito legal lá pela Natura, e todos eles falaram algumas coisas parecidas. Um chegou até a verbalizar de que o mercado de Venture Capital é você reconhecer padrões. Você precisa ver muito. Para reconhecer padrão, você precisa ver vários. Você vê padrão em uma amostra pequena, mas você afina o seu... Você ganha acurácia olhando mais amostra, aumentando o tamanho da amostra. O que eu enxerguei muito e que eu acho que a minha preocupação principal, que se reflete na minha preocupação de montar o time na minha empresa hoje, qual é a motivação da pessoa, principalmente. O que leva aquela pessoa a empreender? Geralmente esses empreendedores de começo, ou que está no começo da jornada, ou que está empreendendo porque acha que isso é um caminho mais curto para alguma coisa, eles já te falam os objetivos dele que não tem nada a ver com a empresa. Por exemplo, você chega para um empreendedor e pergunta para ele, o que é essa empresa para você? Ele vai falar, é minha independência, ou então o que é sucesso na sua empresa para você? Ter sucesso, vender, montar outra empresa. Então, tudo bem o cara ele querer fazer isso, não tem problema ele querer ter uma empresa e depois outra. Só que a motivação do cara tem que estar de fato resolver o problema do cliente. Esse é o centro, é um problema que você viu, que ninguém está resolvendo direito, que você acha que só você está afim de resolver o problema, porque não é que ninguém viu, todo mundo já viu o problema. Então não tem mais, essas inovações disruptivas e tal, elas de fato nunca existiram, elas parecem existir de quem está distante do problema. Porque enquanto quem está próximo sempre sabe de quais são as ineficiências, os pontos a abordar. Mas ninguém quis pegar ou pôr a mão na lama lá e resolver. Então na hora que você pergunta isso para eles, aparece muito. Tem uma outra coisa que você consegue pegar ao longo do tempo. São as premissas limitantes, principalmente dele. Porque, na minha opinião, a jornada do empreendedor é muito parecida com a jornada do herói, que representa fácil olhando o Matrix, né, o filme. Porque
Sempre tem um Morfeu, um cara que te orienta naquilo. Não existe um oráculo que o empreendedor sempre quer achar, mas todo empreendedor precisa quebrar. E alguns quebram de fato quando quebram, outros quebram quando tem alguma decepção, rasa que seja, eles decepcionam alguma coisa que ele tinha certeza. E faz muito sentido, né? Porque se o cara é inovador, se o cara tá buscando uma coisa que muita gente acha que não dá para fazer, que ele tem que se motivar ele mesmo com aquilo, ele cria algumas premissas e todo dia ele está testando. Se ele testou a premissa, ela deu certo, reforço positivo, ele continua por esse caminho. Se ela não deu certo, ele refuta e ele muda de ideia. Então o negócio do pivô, de pivotar também não é tão novo. Só que quando você vai indo, vai dando certo, e vai dando certo, e vai dando certo, nem sempre essa premissa é a que vai te fazer ter sucesso. Só que com o passar do tempo, ela vai se distanciando muito, vai ficando muito profunda no cara. Outros já fazem isso mais cedo. Achar esse ponto leva tempo no cara. Achar esse ponto leva tempo. Às vezes a gente acha que a gente é bom em coisa que a gente não é. E se isso é fundamental para o sucesso da empresa, isso vai dar trabalho, vai ser doído para o empreendedor fazer. Será que eu estou certo? É a principal pergunta que o cara tem que se fazer o tempo todo. Mas ele terá premissas, ele precisa ter premissa. Então isso acaba sendo um paradoxo do empreendedor. Por isso que eu acho, aí está um pouco daquilo que eu acredito que é o papel do investidor, que é ser um pouco de fora, mas sendo tão dentro quanto o empreendedor é. Não dá para você investir em startup, não dá para você estar perto de uma empresa e estar distante. Primeiro, porque a coisa é rápida. Então muda muito rápido, se você está uma semana fora, você já não sabe o que aconteceu. E o outro ponto é que se você não está perto, você demora demais para conseguir conversar a língua dele, você não pega esses pontos. Que se o cara é bom, ele vai dar certo, isso é fato. A questão é se vai demorar mais ou menos, se a empresa vai aguentar ou não. Para esses empreendedores que às vezes estão nesse processo de testando as premissas todos os dias, né? O que você falaria para um empreendedor? A principal dica é uma coisa que eu acho que todo empreendedor se toca. É que você tem que gostar da jornada, você não pode querer chegar em algum lugar. Então você tem que parar de esperar aquele sucesso que você idealizou no começo e gostar de estar ali naquele dia, porque sempre vai estar distante, o horizonte sempre continua longe. Então se você empreende para chegar num sucesso, não funciona, você não pode empreender para um objetivo que não seja empreender. Você tem que empreender porque você quer aquela jornada, você quer resolver aquele problema, você quer trazer aquilo para o mundo. E tem que sentir fluir, assim, parece... Eu não sou religioso, na verdade, eu sou ateu desde pequeno, assim. Mas eu consigo perceber uma coisa de que hoje eu entendo o conceito de fé talvez pelo empreendedorismo, assim, porque você precisa ter, é uma fé cega, mas você precisa ter, de que vai dar certo. E aquilo não é você, tipo, você só vai parar quando de fato você conseguir. Por quê? Porque você gosta da jornada. Se você espera chegar a alguma coisa, você vai se frustrar e talvez a frustração te impeça de dar o próximo passo. E para os não empreendedores? Tá pensando, ainda não fez nada ainda, não entrou nesse mundo. O que você acha, assim, cara, como é que começar bem uma jornada para quem vai entrar nesse mundo a primeira vez, digamos assim? Acho que por tudo que eu falei até agora, representa bem que eu não acho que empreendedorismo tem a ver com fundar uma empresa. Eu acho que o empreendedorismo tem muito mais a ver com você assumir um problema e se sentir parte da solução de um problema. Então, a melhor forma, e é um desafio gigantesco para você, eu e minha empresa, né, eu e meus sócios, a gente penou demais por ter que descobrir tudo. Agora, mais recentemente, que a gente de fato conseguiu deslanchar aquilo que a gente tinha um desejo de 4 anos atrás. Porque a gente quis trilhar esse caminho, também a gente não tinha muita influência naquela época, muito networking para isso, mas seria muito mais rápido se eu estivesse com alguém que estivesse fazendo isso. Então eu acho que o ponto central para quem quer empreender ou quer passar por isso, não necessariamente tem que fundar uma empresa. A melhor forma de se empreender, na minha opinião, se você é marinheiro de primeira viagem e não tem um time muitas vezes, ou até tem um time, vai e faz isso com alguém. Assim, entra numa empresa que está no começo, que você vai ter o espaço que você conseguir conquistar. Participa daquilo porque isso é seu, fica contigo para sempre. Se você for fazer a sua, você vai ter toda aquela experiência, quase toda a experiência do que o fundador daquela empresa tinha, se você for o primeiro, o segundo, o terceiro ou 20º funcionário. Do 20º para frente você sabe como a empresa funciona. Então não necessariamente vou começar algo meu, para mim. Eu acho que se pegar essa galera que quer, de verdade, ela somar força com quem já... Eu falo bastante assim,
então, desculpa a palavreado, mas quem já comeu a merda, você vai dali pra frente com muito mais força, entendeu? Porque esse começo, ele é um ranço mesmo, é dificílimo, o início é muito sofrido. Vale mais a pena você pegar uma carona com quem já tá indo bem, ele aprende com você e você aprende com ele, do que começar do zero. Ter um pouco um pedaço de um Morfeu, assim, né? Tem. Guiando, mostrando a porta. E por incrível que pareça, a complementaridade é muito grande, porque o que o empreendedor precisa, você como empreendedor, você vai precisar de gente tão boa quanto você, ou melhor, para fazer qualquer coisa. Isso é um desafio muito grande, assim, de você conseguir trabalhar com gente melhor que você, sem ceder para aquela tentação de achar que você vai ser substituído. Mas se você conseguir fazer isso, todo empreendedor precisa. Se você tem essa vontade e tal, e entra lá, você não vira dispensável. Não dá para te demitir, porque no final das contas você conhece tanto quanto ou mais do que o próprio dono em alguma área. Então, não necessariamente você precisa começar do zero para realmente ter essa experiência de empreender e ganhar essa experiência toda. Legal. Você tem alguma dica geral de qualquer conteúdo, livro, documentário, qualquer coisa para as pessoas? Eu consumo muito dessas coisas. Assim, uma das coisas que eu sou fã é podcast e audiobook. Audiobook, o pessoal fala, é ruim, então áudio... Eu gosto muito também, fortemente. O áudio eu gosto muito, é um outro tipo de leitura, você tem que se adaptar com ela, mas para quem pega trânsito é ótimo. E no Audible eu escutei um livro que eu escutei já umas 3 vezes, que é sou fãzinho, sempre fui muito fã do Clayton Christensen, mas o segundo livro dele, que é o Innovator Solutions, no plural, ele pega um ponto que eu acho muito interessante de entender, não necessariamente aquele primeiro ponto de como criar uma inovação dentro de uma grande empresa, ele olha muito para o fato de como se analisar a inovação. E não é necessariamente só para quem quer falar de inovação e nem só para quem empreender, porque ele traz um conceito de você analisar um atributo e uma circunstância simultaneamente para você entender o que acontece e o que pode acontecer a partir dali. Serve para você entender o que aconteceu num pré-guerra, serve para você entender o que aconteceu aqui antes no movimento do Collor, do impeachment e tudo mais, e para tentar comparar com o que está acontecendo agora, nesses últimos tempos que a gente viveu aí, nos últimos anos aí de crise política e tudo mais. Então, mesmo para quem não olha só para empreendedorismo e inovação, eu acho que é uma visão interessante de você entender como a empresa funciona. E por isso aqui ser um capitalismo, não dá para você deixar de prestar atenção, porque essa é uma das principais ferramentas, na minha opinião, sociais e não privadas, à parte, que o mundo moderno tem. Rafael, valeu por você ter vindo aqui, muito bom te ouvir, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Mas acho que ainda fica no foco. Ainda dá pra ficar. Passa um pouquinho só. Fica à vontade, mas não bate o pé, não se mexe, não vira. Quando você retirar, respira bem devagar. De resto, você pode fazer qualquer coisa.